Irmãos, hoje é o último dia da nossa campanha. Coloque no texto aí, por favor, Maria Eduarda, Isaías 11. É 11:2? Acho que é 11:1. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de conhecimento, o Espírito de sabedoria, de inteligência. É Isaías 11? Isaías o quê? Coloca aí para mim ler com os irmãos. Quantos estão felizes? Diga amém. Você está feliz mesmo, irmão? Você está feliz? Isaías 11:2, Maria Eduarda. Achou aí? 11:2. E pousará sobre ele, aliás, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, e o Espírito de inteligência, e o Espírito de conselho, e o Espírito de fortaleza, e o Espírito de conhecimento, e o Espírito de temor do Senhor. Fala comigo, temor do Senhor. Sabe, irmãos, uma das maiores manifestações do Espírito de Deus é o Espírito do temor do Senhor. O Espírito do temor do Senhor. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo de número 9, no verso número 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por quê? Quem é a sabedoria? A Bíblia nos diz em Provérbios que a sabedoria é o próprio Cristo. Então, se você tem temor do Senhor, a primeira coisa que virá sobre a sua vida é o próprio Cristo. A primeira coisa que virá sobre o seu coração é o próprio Cristo, trazendo aquele conhecimento, aquela revelação do qual nós pregamos aqui nesses dias. Agora, tem muita gente que acha que temor é a mesma coisa que medo. Temor não é a mesma coisa que medo. Olha o que é a palavra medo. Medo é uma sensação desagradável desencadeada pela percepção de perigo real ou imaginário. Vou falar novamente. Medo é uma sensação desagradável, um gelo, um arrepio, um espanto, alguma coisa que causa, desencadeada pela percepção do perigo real ou imaginário. Por exemplo, quando você vai fazer uma prova na autoescola, para você tirar a carteira de motorista, você fica com medo. E aí você começa a suar as mãos, e aí você fica, e se eu não passar? E se eu não passar? E se eu não der seta? E se eu errar a marcha? E se eu deixar o carro apagar? Eu fico pensando, por que a gente tem que fazer autoescola em carro manual e dirigir carro automático, né? Devia ser tudo automático, né? Se eu for prefeito, eu vou fazer uma lei que vai ser tudo automático. Então, medo é uma percepção desagradável. Medo é uma percepção desagradável de algo que é real ou de algo que é imaginário. E nós não podemos servir a Deus pelo medo. Nós não servimos a Deus por medo. Olha o que Timóteo diz quando Paulo escreve a Timóteo, lá em 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu um espírito de medo. Deus não nos deu um espírito de medo. Deus não te deu um espírito de medo. A Bíblia diz que Ele te deu um espírito, sabe de quê? De fortaleza, de amor e de moderação. Sabe, o espírito que atua na sua vida é os 7 espíritos de Deus. E o espírito de medo, Deus não te deu ele. Sabe, irmão, você não precisa ter medo de nada. Olha o que o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Olha o que ele diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas eu não serei atingido. Sabe, se a confiança que o salmista tem, é a certeza que ele tem de não ter medo de nada. Pastor, você tem medo de alguma coisa? Não. Essa semana nós conversávamos um pouco ali com os meninos sobre a morte. Não lembro com quem que eu estava conversando sobre a morte. Estava conversando com a Nilma no escritório sobre a morte. E aí, pastor, você tem medo de morrer? Quem tem medo de morrer aí? Agora ninguém levanta a mão, né? Eu não tenho medo de morrer. Sabe qual que é o meu medo? É de ser uma pessoa insignificante.
Por quê? Porque se eu for uma pessoa insignificante, e aí eu estava dizendo para a Nilma lá, e para a Silbene e para as meninas, a gente morre, eles falam assim, morreu, ele era tão legal, ele era arteiro, ele era tão feliz. Aí eles pensam um dia, 2, uma semana. Quem morreu? Foi ontem que saiu o relatório das Forças Armadas? Quem morreu ontem, irmãos? Morreu mais uma pessoa importante, famosa, famosíssima. Rolando Boldrin, um dos maiores sertanejos caipiras da história do Brasil. Ninguém falou nele. Então eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de ser alguém insignificante. Eu tenho medo das pessoas amanhã esquecerem do que eu fiz. Então Paulo vem dizendo para Timóteo que nós não podemos ter um espírito de medo. Você não pode servir a Deus por medo, nem Deus quer isso. Para o cristão, o significado do temor em Deus está na obediência e no cumprimento das suas leis estabelecidas. Quando a gente fala de temor para um crente, para um cristão, para alguém que se diz cristão, para alguém que se diz temente a Deus, não vou nem falar de evangélico, né? Porque nós temos muitas pessoas que não são evangélicos, mas que seguem a palavra de Deus, que cumprem a palavra de Deus. Então a Bíblia diz que temor para mim, para você e para ele, está na obediência e no cumprimento dos seus propósitos. Sabe, irmãos, e quem pode obedecer a Deus se ele não tiver o Espírito de Deus? Olha o que a Bíblia diz, e receber, lá em Atos capítulo 2, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos, e recebereis poder. Pode olhar para o ar-condicionado, olha para mim, deixa o ar-condicionado quieto. Ela está olhando, você está com frio? Eu estou com calor. Olha para mim aqui. Olha o que a Bíblia diz, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, com o fim da terra. Pastor, como que o senhor olha se alguém é convertido ou não? Irmão, não é pela Bíblia que ele carrega debaixo do braço, não é pelo culto que ele vem, é se ele é alguém que testemunha de Cristo. Não é testemunha de Jeová não, é testemunha de Jeová não, é alguém que é testemunha do que Deus faz, do que Deus tem feito. Sabe, irmãos, testemunha. Então, se uma pessoa recebe o Espírito Santo, o que ele precisa fazer? Ele precisa ser testemunha. E um dos maiores princípios, um dos maiores atributos de alguém que de fato serve ao Senhor, é que ele evangeliza, ele prega, ele fala de Cristo, ele de fato e de verdade, sabe, anuncia as boas novas de Deus. E aqui a Bíblia está dizendo que um dos maiores princípios daquele que serve a Deus, é de fato e de verdade que obedece a tua palavra. Se você tem um espírito de temor a Deus, você o serve, não porque você tem medo, não porque você é obrigado, não porque a sua esposa te obriga. Sabe, eu fico vendo algumas esposas, pastor, eu tenho que implorar para o meu marido ir na igreja. Mas ele é crente, irmã? Pastor, ele é, mas sabe o que é? É difícil. Quem tem o Espírito Santo, ele tem prazer em servir. Ele tem prazer em buscar a presença de Deus. E eu conheço gente que está na igreja há mais de 10, 15, 20, 30 anos. E não são convertidas. Elas são convencidas. São o quê? Convencidas. Porque preste atenção, pastor Júnior. Às vezes a pessoa tem uma família que não dá valor para ele. Vai no trabalho e ninguém dá valor para ele. É uma fofoca, é uma conversa, mete o pau, fala de um, fala de outro, tal. Quando ele chega na igreja, tem alguém lá na porta. Seja bem-vindo a vinho novo. Aí ele entra ali, já tem uns 30 irmãos em fila. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Aí, acaba o culto, a gente faz um apelo, a gente abraça ele, vem na frente, a gente abraça ele, leva ele lá para dentro, pega o nome dele, liga para ele, faz uma visita, insere ele, manda para o curso de identidade, e ele fala assim, é aqui que eu vou ficar. Esse pessoal é legal, esse pessoal é gente boa demais.
me trata como se eu fosse, sabe, um príncipe, uma princesa. E aí essa pessoa, ela entra na igreja e passa anos, mas ela não se converte. Ela não deixa ninguém tratar o caráter dela. Ela não, quando a mulher vai no consultório do pastor, ela fala assim: ó, pastor, eu vou te falar, mas não fala para o meu marido não. Ó, pastor, eu vou te falar, mas não conta para minha esposa não. Isso não é evangelho. Quem tem o Espírito de Deus, quem tem o Espírito de temor, tem prazer em servir a Deus, tem prazer em ser moldado por Deus. Algumas pessoas acreditam que o temor a Deus está relacionado com o medo do seu julgamento, ou de ser condenado para a morte ou para o inferno, caso não cumpra os seus mandamentos. Não é isso, irmãos. Não é isso. Nem Deus quer. Agora, Deus diz que a sabedoria é olhar para Deus e confiar nele em todas as coisas. Confiar nele em todas as coisas. Lembra quando você está com uma criança, se o Eduardo ou a Mariane pegar como é que chama a neném? A Maitê, colocar aqui em cima do altar e falar assim: pula, Maitê, pula. O que ela vai fazer? Ela vai pular. Sabe por quê? Porque ela confia nos pais. Ela confia. Eu fui numa vez num curso com Masaru Ogata, lá em São Paulo, e a gente tinha que subir num andaime de mais ou menos uns 3 metros de altura. A gente ficava de costas assim, e ele falava assim: pode soltar o seu corpo. Eu falei para ele: como é que é? Ele falou assim: pode cair. Ele é japonês. Pode cair que nós vamos te segurar. Eu falei: eu? Cair de costas aqui de cima, vocês vão me segurar? Vocês vão nada. Vai. E aquilo era um teste, um teste de autoconfiança. Tinha também andar no tapete de fogo. Já andou sobre brasas aí? Quem já andou sobre brasas aí? Foi num curso que andou sobre brasas. Então, eu fui nesse curso, aí tinha um tapete de 5 metros. E os caras abanando aquela brasa assim, e aquela brasa até vermelha. E ele falava assim: vai, você consegue. E a fila de gente, e a pastora Keila estava no auge da crise dela de pânico. Ela falou assim: eu vou primeiro, e blá, 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 e passou, né? E aí, eles gritando na fila: vai, você consegue, no ouvido da gente, né? E aí, foi 1, foi 2, e eles: vai, eu vou conseguir, Keila conseguiu, eu não vou passar vergonha, eu vou. E aí, quando foi a minha vez: vai, eu falei: não vou não. Porque faltava autoconfiança. Mas depois eu falei: cara, todo mundo foi, só eu que não. Falei: seja o que Deus quiser. Eu fechei o olho e passei igual uma bala. Mas andei em cima do tapete. Sabe, então, as pessoas às vezes têm medo de Deus. Não, Deus quer que você confie nele. Deus quer que você confie a sua vida a Ele. Como a Maitê confia no Eduardo, como a Maitê confia na Mariane. Sabe, como seus filhos confiam em você. Seus filhos não ficam perguntando se vai ter comida no almoço amanhã, se vai ter janta. Eles não querem nem saber. Eles não querem saber se você vai dar tênis para ele, se você vai dar celular. Eles não querem saber, eles querem. Eles são filhos. Por que nós não conseguimos viver como filhos obedientes? Porque nós não confiamos em Deus. E você precisa do espírito de temor do Senhor para confiar em Deus. A sabedoria é olhar para Deus e confiar em todas as coisas. Salmo 110, aliás, Salmo 100, eu não vou pregar, eu só vou ler alguns versículos para você aqui. Salmo 111, 10 diz assim, ó: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, o seu louvor permanece para sempre. Então temer a Deus é ter reverência e admiração por Ele, guardando os seus mandamentos. Sabe, ter temor a Deus é ter reverência e admiração por Ele. Eu fui mais o pastor Arley, lá no Rio, no Cospó do Ouro, né? É de lá que eu saio de moto para andar de trilha, para fazer trilha de moto. Aí parei lá no João, falei: Arley, vamos no rio ali. Te agradeço, Deus, por se lembrar. E no meio assim, cheio aquelas pedras, o Arley parou, eu parei e falei assim: cara, olha como Deus é poderoso. Essa água corre o dia inteiro. E aí a mãe do Eduardo falou assim: pai, para onde que vai essa água? Eu falei: essa água aqui passa no rio Cospó, passa aqui no Cospó do Ouro, passa lá na ponte do rio Cospó, e vai cair lá no rio Cuiabá.
Ela falou, verdade? Sério? Eu falei, toda a água do rio cai num rio maior. E todo o rio maior cai no rio, cai no mar. E contudo o mar não se enche. E aí nós ficamos admirando a grandeza de Deus. E aí no livro do Augusto Cury, não sei se você já leu, 10 Leis para Ser Feliz. Quando já leu esse livro? Você precisa ler esse livro, 10 Leis para Ser Feliz. É um livrinho assim, ó, pequenininho. E uma das leis que o Augusto Cury, um dos maiores psiquiatras e psicanalistas, né, não sei aí da história, ele diz o seguinte, que uma das leis para você ser feliz é aprender a contemplar o belo. É por isso que eu paro na frente do espelho e falo assim, você é bom demais. É aprender a contemplar o belo. Sabe por que muitos maridos perderam o interesse pelas esposas? Porque não olham mais para elas e dizem, ah, meu amor, você é linda. Ah, meu amor, você é preciosa. Sabe, muitas esposas perderam, sabe, a admiração pelo marido, sabe por quê? Porque a barriga dele cresceu. Irmão, a barriga vai crescer, não tem jeito. Não tem como, eu estou tentando diminuir a minha, mas não está fácil. Agora, vai chegar uma hora que nada mais levanta, não adianta. E aí, o que você vai ter que fazer? O que resta? A admiração. A admiração. Deus está dizendo para mim e para você, sabe, que o temor a Ele é ter reverência e admiração por Ele. Quanto que você contempla as coisas de Deus? Rapaz, eu já viajei de avião. Eu já andei no maior avião do mundo, que é aquele Airbus A380, que quando eu fui para Dubai, quando eu fui para o Japão, eu fui nele. Ele é 2 andares, ainda vim de classe executiva. E eu toda vez, irmãos, toda vez que eu vou para um aeroporto, eu paro e fico olhando os aviões decolar e pousar. Eu disse assim, mas como que Deus dá sabedoria e inteligência para o homem criar um negócio desse? E eu fico admirando aqueles aviões, que ele fala bem assim, o que você está olhando bem? Os aviões. Sabe como é precioso, como é lindo, como é, sabe, você precisa começar você precisa começar a admirar as coisas de Deus. Nós temos uma calopsita lá em casa, e antes de ontem eu estava assistindo o jogo lá em casa, era à noite já era umas 8h30, e a calopsita quando dá 6 horas ela quer dormir, não tem jeito, ela começa piar, como é que fala? Cantar, né? Ela começa a cantar e a gente tem que pegar ela e pôr na gaiola dela para ela dormir. Cobra a gaiola, ela dorme, fica quietinha. E eu estava assistindo televisão com som alto. Cara, ela fica lá na sala de jantar. Ela gritou, desceu, veio, subiu na minha perna, subiu no meu ombro, subiu no sofá, ficou gritando no meu ouvido. Eu abaixei a televisão, ela desceu na minha perna, foi lá e voltou, foi dormir. Eu fico pensando assim, como que um bicho desse tem coragem na minha casa de chegar para mim e falar assim, abaixa a televisão que eu quero dormir? Se não for Deus fazer um negócio desse, então, eu sou uma pessoa que eu consigo admirar as coisas belas. Hoje eu fui numa floricultura comprar terra para a pastora Daniele, arrumar os vasos aqui de planta da igreja, e eu ficava olhando aquelas flores e falava assim, cara, aí a mulher falou assim, olha, o senhor sabia que agora existe uma manga sem caroço? Quem sabia disso? Não sabia? Existe agora uma manga sem caroço, e ela custa, cadê Carla? Cadê Carla? Ela custa R$60, 70 parece? R$80 o pé de manga, que dá manga baixinho, sem caroço. Aí ela falou assim, o senhor sabia que existe jabuticaba verde? Eu falei, não, só está de brincadeira comigo. Aí ela falou assim, eu falei, sério? Ela falou, sério, olha que essa jabuticaba aqui, ela não fica roxa. Eu falei assim, cara, mas como que Deus quer enganar a gente para a gente não comer jabuticaba, né? É que a gente fica, sabe, como eu fico observando as plantas, as coisas, os carros, sabe, querido? Minha mulher pode não ser a mulher mais bonita do mundo para outros, mas quando eu olho para minha esposa, eu falo assim, meu bem, cara, não tem jeito não, você é demais. Admiração, o que Deus quer de mim, de você, que você comece a admirar as coisas pequenas da vida, comece a voltar a admiração pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelas coisas belas que Deus te deu. Pai de correria, porque você fica correndo demais, você não consegue observar as coisas maravilhosas.
E talvez você não saiba, mas a ciência diz que quando você se alegra, você tem prazer em coisas belas, você gera serotonina, você gera dopamina. Dopamina. Quando você vira para alguém e diz assim: nossa, como você está bonito. Hoje eu vi, é difícil você ver um neném bonito, que nasce. A maioria tem cara de joelho. Você olha assim, aquela carinha toda enrugada, aquele trem. Eu assim, que bonito. Só pai e mãe que acha bonito. E vó. E, que bonitinho. Mas hoje eu vi o neto da Carla de Adriano. Que menina linda. É menina, né? Cadê? Que menina, menina linda. Eu falei assim, gente, mas que menina linda. Eu fiquei olhando o sorriso dela, o rosto. Sabe, isso gera vontade de ter outro filho. Aí eu já jogo o celular para falar, que é muito isso aí, já passou a vontade. Então, admirar as coisas. Olha o que diz Provérbios 15:16. 15:16. Melhor é o pouco com temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Então, com temor no Senhor, o pouco se multiplica e traz alegria. Porque tem muita gente que diz assim, ó, tem um ditado que diz assim: melhor o pouco com Deus do que o muito sem Ele. Não é isso que o povo fala mais ou menos, ditado, sei lá. Isso não é um ditado bíblico, isso aqui é Bíblia. Não é um ditado popular, é Bíblia. Melhor é o pouco com o temor do Senhor, do que ter um grande tesouro onde não há paz. Então quem tem temor, sabe, vive com alegria, vive com paz, vive multiplicação. Temor. O temor é o princípio de você ter Cristo, o temor é o princípio de você admirar as coisas, o temor é o princípio de ter paz e alegria. Eclesiastes 12:13 diz assim, ó: de tudo que se tem ouvido, o fim é, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. De tudo que você tem ouvido, meu irmão, teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Quais os mandamentos de Deus? Vem congregar. Qual é o mandamento de Deus? Honre as pessoas, ame o seu próximo. Eu sei que tem muita gente que quer que o Lula morre, mas ele não pode morrer. Tem gente que fala assim: pastor, por que esse homem não morreu? Havia uma teoria da conspiração no grupo dos homens lá, que ele tinha morrido, apareceu. Porque agora nos grupos de WhatsApp, irmão, eu até silenciei um monte de grupo meu. Até o grupo dos pastores da cidade eu silenciei, porque eu não aguento mais. É tanta teoria da conspiração que aparece. Mas escuta o que eu vou te dizer. Nós não estamos aqui para fazer o que o nosso coração deseja. Nós estamos aqui para amar as pessoas, nós estamos aqui para amar o próximo, nós estamos aqui para orar por aqueles que nos odeiam, nós estamos aqui para virar a outra face, nós estamos aqui para servir uns aos outros, estamos aqui para vir à casa do Senhor, nós estamos aqui para ser gentis, é isso que a Bíblia está dizendo. Sermos fiéis. Então, querido, quando você de fato, de verdade, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, você vai viver uma... Olha o que diz Provérbios 22:4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Eu vou dizer novamente: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Então o temor a Deus traz o que, irmãos? Riqueza. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 10:22. A bênção do Senhor enriquece. Enriquece. Pastor, mas minha vida não prospera. Não vai olhar para a palavra, não vai cobrar de Deus, vai olhar para a tua vida. Como está o teu comportamento? Se você não sabe, eu tenho um livro ali na livraria, não sei se ainda tem, está escrito assim, um livro meu: não é talento, é comportamento. É comportamento. Sabe, querido, eu preciso que você entenda que o temor do Senhor, ele traz riqueza, ele traz honra e ele traz vida. Se você quer isso, você precisa aprender a temer ao Senhor. E o que é temer ao Senhor, pastor? É admirá-lo, é honrá-lo, é obedecer os seus mandamentos, é andar nos seus caminhos. É isso, é simples, não precisa de mais. Aí eu quero ler novamente aqui Malaquias 3:17. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia. Preparei
Não, vou ler o 16. Então aqueles que temem ao Senhor, falam cada um ao seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que o temem, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim em particular tesouro naquele dia que preparei. Está falando do tribunal de Cristo, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei, como um homem poupa ao filho que o serve. Está falando da grande tribulação. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e ao que não serve. Então o temor do Senhor nos guarda, nos livra do dia mau, nos livra da grande tribulação, nos livra, sabe, da condenação eterna. Agora, muito mais do que isso, o temor do Senhor faz ou escreve um memorial diante de Deus de quem nós somos. Sabe, irmãos, eu posso até não ser crente em muitas horas. Tem hora que a gente realmente perde a estribeira. Tem hora que realmente a gente perde a paciência, tem hora que a gente dá uma esculhambada, tem hora que a gente briga mesmo, não tem jeito. Mas se tem uma coisa que eu estava conversando com Keila hoje, e ela falou para mim assim, ela estava muito cansada hoje, né? E ela falou para mim assim, ai meu bem, atendi uma paciente hoje, 3 horas. Eu estou tão cansada, eu disse para ela assim, fica em casa, meu amor. Sabe o que eu disse para ela? Se eu pudesse, eu também não ia no culto hoje. Eu falei para ela assim, se eu pudesse, pode ligar para ela e perguntar. Eu falei, se eu pudesse, eu não ia no culto hoje. Ela falou assim, mas eu atendi 3 horas, eu atendi gente de manhã, ela saiu de casa hoje, eu nem vi ela sair, eu estava dormindo. Ela saiu para atender, mas ela falou assim, ó, mas eu gosto, quando eu chego lá, eu começo a atender, para quem não sabe, meu bem é psicóloga, aí eu começo a atender, meu amor, e aí eu vou empolgando, eu falei, igual eu não quero ir para a igreja, mas quando eu chego lá, eu começo a falar, não dá vontade de parar mais, eu quero ficar falando, mas os irmãos querem ir embora assistir a novela, né, lá, 9 horas tem que assistir novela, então eu tenho que terminar o culto, sabe, irmãos, mas eu preciso que você entenda que eu não faço o que eu quero. Se eu pudesse, eu ficaria em casa, mas eu não faço o que eu quero. Eu não faço o que eu quero. Eu não estou aqui para fazer o que eu acho ou o que eu penso. Esse dia uma irmã falou para mim assim, pastor, mas eu acho que a Bíblia, eu falei, irmã, você não tem que achar nada. O que está escrito aqui, está escrito. Então o que você acha, desculpa, vou ser sincero com você, o que você acha para mim não importa. Pastor, mas eu não concordo. Eu falei, também não concordo com você, o que está escrito aqui, está escrito e acabou. Então tem hora que a gente sai da estribeira realmente. Mas você sabe o que me faz de fato? E eu disse para o pastor Arley, e eu falo para você, já falei aqui algumas vezes. O que faz um cristão ser cristão, é se ele obedece ao Senhor. Se ele ama o Senhor, se ele guarda os seus mandamentos. Não adianta você falar que você é crente, não adianta falar que você é evangélico, não adianta falar que você é espírita, que você é isso, que você é aquilo. Você pode ser o que você quiser. Se você não vive de acordo com a sua fé, você não é nada. Tem gente que fala para mim assim, pastor, eu falo, que religião que você é? Eu sou católico. Eu falei, mas você vai na igreja, você dá o dízimo na igreja, você toma a ceia, tudo. Pastor, eu sou católico não praticante. Eu falo, senão você é um à toa. Você não é um católico, não, você é um à toa. Você não é nada. Porque daqui uns dias está crente desse jeito também. O que você é? Eu sou evangélico não praticante. Eu gosto das igrejas de evento. Nós vamos lá, tem um evento, e evento para lá, evento para cá, evento para tudo quanto é lado, e você entra e sai do mesmo jeito. Tem gente que fala para mim aqui às vezes, nossa pastor, o senhor é duro, hein? Tem dia que o Lucas fala assim, nossa pai, o senhor pega pesado demais. Não é que eu pego pesado, irmãos. Mas eu vou concordar que você bate na sua mulher? Vou concordar que sua esposa bate em você? Não. Eu vou concordar que você faça coisas erradas? Não vou. Isso não é evangelho. Quem tem temor do Senhor, sabe, irmãos, pode até ser como Davi. Davi, tem que acabar o culto, né? Ninguém falou nada, eu vou encerrar. Vamos ficar de pé então. Pode falar de Davi? A Bíblia diz que era tempo de guerra.
Nem Karina me ajudou hoje, Karina. Era tempo de guerra. A Bíblia diz que Davi mandou os soldados para a guerra e ficou no palácio descansando. Deixa eu dizer algo para você. O Jacó não está aqui hoje. Deve estar lá na manifestação. Diz ele que de domingo para segunda ele não dormiu, que o Bolsonaro perdeu. Foi Jacó, eu também não. Mas eu vou lá para a manifestação todo dia, vai. Está vendo aquele negócio lá em cima, ó, vermelho? É quando acende aquilo lá, eles mandam eu parar de pregar. Pode apagar, eu já vi, já vou terminar, obrigado. Aí, Jacó está lá manifestando, por quê? Porque é época de manifestação. Você quer ir para uma manifestação? Vai. Davi era rei, Davi era o chefe da casa. Tempo de guerra, ele tinha que estar na guerra, mas ele estava em casa passeando. Estava no palácio descansando. E a Bíblia diz que ele anda para lá, anda para cá, e de repente ele vê uma mulher nua tomando banho. E a Bíblia diz que ela era formosa. Irmão, quando a Bíblia diz que uma mulher é linda, ela é linda mesmo. Ela é linda mesmo. Ela é da cabeça aos pés, ela é linda. A Bíblia diz que ele vê aquela mulher e diz: quem é aquela mulher? Ah, é mulher de Urias, o comandante do exército. Traz ela aqui. A Bíblia diz que Davi chama aquela mulher, leva ela para o quarto, deita com ela, engravida ela, chama o marido dela, manda o comandante matar o marido dela na guerra, para ele ficar com ela. Mas sabe qual que é a diferença de um homem que tem temor a Deus? Ah, pastor, Davi não tinha temor a Deus. Tinha. Davi tinha. Sabe por quê? Porque Davi nunca dava desculpas. Diga para o seu irmão, Davi nunca dava desculpas. Quem tem temor, o profeta chega na casa dele, e diz assim: olha Davi, sabe o que aconteceu? Não, o que aconteceu? Há um homem muito rico, tinha um monte de ovelhas, e um outro coitadinho só tinha uma ovelha. O homem rico foi lá, pegou a ovelhinha do coitadinho, matou ela, fez um churrasco para todo mundo, um banquete, e não sei o que, fez um monte de coisa. Aí Davi falou assim: este homem tem que morrer, e que ele pague muitas vezes mais pelo seu pecado. O profeta vira para ele e diz assim: este homem é você. Sabe quando Deus chega para Adão e diz: Adão, não foi um profeta, Deus aparece para Adão e diz: Adão, cara, o que você fez? Eu não mandei você não comer. Sabe o que Adão fez? Adão já tinha perdido o temor do Senhor. Adão já tinha perdido a admiração por Deus. Quando Adão caiu, quando ele comeu, ele já estava caído há muito tempo. Sabe o que Adão diz? Adão diz assim: foi a mulher que o Senhor me deu. Ah, é? Eva, vem aqui. Não foi eu não. A culpa é da serpente. Sabe, irmãos, a diferença de Davi e de Adão é que Adão dava desculpas e Davi tinha temor, ele se arrependia. Você pode até errar, mas você não vai conseguir permanecer no erro se você tiver temor do Senhor. Eu não ouvi um amém, vou falar de novo. Você pode até errar, mas se você tem temor do Senhor, você vai se arrepender, você vai mudar de vida e o Senhor será contigo para te dar a vitória. Todos, pode aplaudir o Senhor. Todos na Bíblia que deram desculpas foram rejeitados por Deus. E olha que Davi, sendo um adúltero, um assassino, um adúltero e um assassino, mentiroso, sem vergonha. A Bíblia olha para ele, Deus diz assim: encontrei na terra um homem segundo o meu coração. Sabe, irmãos, o problema não está no pecado que você comete, está no arrependimento que você tem. E eu quero encerrar essa palavra dizendo para você o seguinte: você tem arrependimento ou você tem remorso? Arrependimento ou remorso? Davi se arrepende. A Bíblia diz que ele, quando o profeta o confronta, ele se joga no chão. Ele rasga suas vestes e diz: Senhor, pequei contra ti. E aí Deus vira para ele e fala assim:
Você quer cair na mão dos teus inimigos? Porque Deus não vai. Deus pode te perdoar, mas Deus não vai te livrar da consequência. Seu pecado tem consequência, irmãos. Deus pergunta para ele: você quer cair nas minhas mãos ou você quer cair na mão dos seus inimigos? Davi diz assim: horrível coisa é cair na mão do Deus vivo, mas eu prefiro cair nas tuas mãos. Sabe o que aconteceu com Davi? Ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas a Bíblia diz que a espada jamais se apartou da casa dele. Ele teve 4 filhos que morreram? Agora não lembro se foi 3 ou 4. Foi 3? Porque ele falou assim, o homem que matou essa ovelhinha tem que restituir 3 vezes mais. Ele não matou um homem, ele perdeu 3 filhos assassinados. O que ele sentenciou, ele cumpriu na vida dele. Então, meu irmão, Deus vai te livrar, Deus vai te perdoar, mas Deus não vai te livrar da consequência. Agora, você vai se arrepender ou você vai ter remorso? O arrependimento, você nunca mais vai ver na Bíblia Davi traindo as suas esposas. Você nunca mais vai ver na Bíblia Davi mentindo. Você nunca vai ver na Bíblia Davi fazendo algo que Deus não mandou ele fazer. Sabe por quê? Porque ele se joga em terra, ele se arrepende e ele muda o seu comportamento. Eu atendo pessoas e tem gente que eu já nem quero atender mais, porque todas as vezes que ele vai no meu gabinete é para contar a mesma coisa, o mesmo pecado, e dizer: pastor, me ajuda. Como que eu vou te ajudar se você só tem remorso? Quem tem arrependimento confessa e deixa, mas quem tem remorso, irmão, ele chora, ele rola no chão, ele faz aquele escarcéu, mas na semana que vem ele está fazendo tudo de novo. Não tem temor, não tem respeito, não tem reverência, não tem. Eu li essa semana um negócio, até uma pessoa me mandou uma mensagem da igreja, acho que foi a Michele Costenaro, que eu postei essa semana sobre a máfia italiana, que os mafiosos não traíam ou não faziam negócio, eles tinham um código de ética. Eles tinham um código de ética. Se até os mafiosos têm código de ética, se até o PCC tem código de ética, se até o Comando Vermelho tem código de ética, por que um cristão, que se diz cristão, não pode ter um código e viver uma vida de ética? Então, meu irmão, eu quero encerrar dizendo para você: não é o seu erro, não é o seu pecado, é o que você faz depois dele. Se você se arrepende, a Bíblia diz em Provérbios 28, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões, olha o que a Bíblia diz, jamais prosperará. Você errou, procure seu pastor, procure seu líder. Você pecou, procure o seu líder, procure o seu discipulador. Você fez alguma coisa errada, confesse. Pastor, mas já confessei para Deus. A Bíblia diz: orai uns pelos outros e confessai as vossas culpas ou os vossos pecados uns aos outros, para ser curado, para ser restaurado. Uma das coisas que a Igreja Católica mais fez de bem, no meu entendimento, é o confessionário. É o confessionário, apesar que muita gente não vai, né? Mas é o confessionário, a pessoa entra lá, confessa, fala, e o padre diz: está perdoado, meu filho. Pronto, está perdoado. Só que o errado é o que ele manda você fazer. Agora você vai orar 30 Pai Nosso e 50 Ave Maria, aí está errado. Mas confessar é o certo. Confesse, abandone, tenha temor do Senhor e viva uma vida de crescimento e de prosperidade. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, eu quero ministrar mais uma vez esta oração, para que o Espírito Santo coloque temor no seu coração, coloque admiração, coloque reverência, sabe, coloque no seu coração, sabe, prazer, coloque alegria pelo seu casamento, pela sua casa, pela sua família, sabe, pelos seus filhos, sabe, admiração, admiração. Admiração. Feche seus olhos.